quem é a Jéssica, né? E por que que eu cheguei até aqui, por que que eu faço esse compartilhamento de informações pela internet, como que eu fui para esse lado do desenvolvimento pessoal. Eu sou Jéssica Proença, eu tenho 32 anos, que foi com 23 que eu entrei nessa trilha de querer saber mais a respeito de mim mesma. Já passei por muitas coisas e continuo passando, que eu acho que isso é muito importante de se falar. A gente que faz aqui conteúdo nessa área, a gente não é melhor do que ninguém. A gente não tem uma vida santificada. Inclusive, essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla de realmente sair desse estereótipo, né? Da pessoa que não tem problemas. A gente vai em busca da nossa luz, mas a gente precisa passar pelas nossas sombras, né? Enfrentá-las e não ignorá-las, mas abraçá-las com carinho. Aí sim elas se transformam. Mas eu tô filosofando, né? É pra eu falar de mim. Tá bom. Eu moro em São Paulo, atendo em São Paulo também presencialmente como terapeuta e atendo online também, né? Por isso que tem muita gente aí que entra em contato de outros estados. Eu fico lisonjeada com essa oportunidade. Eu nasci em São Paulo, sou paulista, né? E gosto da cidade. E eu tento levar uma vida no caminho do meio aqui nessa cidade, né? Mas eu gosto, acho que eu não ia ser daquelas pessoas que ia ficar feliz lá no meio do mato, assim, total, não. Eu ia começar a entrar em desespero. Tem pessoas que falam pra mim, eu largaria tudo pra ir morar na roça. Eu não sei, não. Eu acho que eu ainda não tô nesse ponto, não. Mas gosto de natureza, amo natureza. Conexão, assim, claro, né, gente? Conexão com a natureza é tudo na nossa vida. Principalmente a parte energética, que é algo que eu falo tanto aqui. Hoje eu sou psicanalista, eu sou consteladora familiar, eu tenho formação para conduzir grupos de mulheres em trabalhos, né, de mulheres. Eu tenho Reiki, né, eu sou mestra de Reiki. Eu também tenho curso de apometria. Eu também mexo com tarô e oráculos, que é a primeira coisa que eu comecei a atender nessa área. Eu tenho uma pós-graduação nessa área de cuidados integrativos, né, que é uma pós-graduação, e eu tive a oportunidade de fazer esse curso na Unifesp, que é um lugar onde é bem tradicional, só que esse curso é o curso dos ovelhas coloridas lá. E eu tive a oportunidade de trabalhar em ambulatório de doenças neuromusculares, né? Para fazer trabalho com Reiki, com arte também. Já participei do Dia Zen no Hospital das Clínicas, também com as terapias integrativas. E eu acho muito legal isso, né? De eu estar nesse meio, né, que é a integração entre aquilo que estava mais convencional, né, que era mais convencional, que é importante a gente dar chão, né, porque a vida da gente é raiz e também é copa, né. Tem a parte espiritual e a parte terrena. As duas partes, elas são muito importantes, porque é isso que dá sustentação pra gente. Se a gente ficar muito aqui, nos desequilibramos. Se a gente ficar muito aqui, a gente também fica desequilibrado. Então, por isso que o meu trabalho é integrativo. E eu fico muito alegre, muito feliz de ver as terapias dentro dos hospitais, dentro do SUS. Mas eu não fui assim sempre. Eu, antes de ser terapeuta, eu tenho uma formação em design de moda. Não fiquei muito tempo na área, porque bem naquela época eu já estava passando pelo meu processo de despertar da consciência, e quando a gente passa por esse processo de despertar da consciência, a nossa vida vira de cabeça para baixo, a gente se pergunta sobre tudo que a gente está fazendo. Então, dessa área da moda, eu gosto da parte de arte, de criatividade, mas tinham coisas ali que não batiam mais para mim. Aí toca a Jéssica e entender o que ela tinha que fazer da vida. Fui buscar, como muitas pessoas, esse negócio de missão de vida, né? Aí me encontrei, entendi que o meu caminho, ele envolveria estar dentro da alma,
das pessoas, não somente o externo, mas um trabalho com a alma. Eu fiz trabalhos voltados para mulheres, então desde os meus 23 anos, né, até um pouco antes, já fazem mais de 10 anos que eu fiz pesquisa e defendi trabalhos, né, acadêmicos com isso, com esse tema. E é lógico que isso passa primeiro pela minha história pessoal, né, isso passa pela minha vida, né, tudo começa com a nossa própria necessidade de se entender. E era uma época que eu sofria demais, eu tive muitos problemas emocionais seríssimos, assim, depressões fortíssimas, e nada resolvia. Eu tive que entender o meu problema do lado emocional e também do lado espiritual, porque depois eu fui entender que eu era uma pessoa, né, que tinha sensibilidade à energia. Fui fazer treinamento para entender isso, sair dessa situação de depressão profunda e tudo ao mesmo tempo trabalhando a minha autoestima. Era inexistente a minha autoestima, né? E é claro que isso interfere na nossa vida pessoal, na minha vida pessoal. Muitas coisas me levaram a questionar, né? Por que eu tô tendo esses resultados que eu tenho? Por que eu sou assim? Sofria demais com muita coisa. E aí começou, né, essa história de entender o porquê das coisas, de onde que vem isso, de onde vem aquilo. A minha alma sempre foi muito curiosa com isso, eu sempre tive interesse por essas coisas ocultas, né? E eu me coloquei como uma pesquisadora de mim mesma, da minha própria vida. Eu sempre escrevi e eu sempre tive uma curiosidade em aprofundar tudo, e eu fiquei me perguntando para que tudo aquilo servia. Dia a dia eu vou conseguindo juntar tudo isso aqui no que eu tô fazendo hoje. Eu sempre tive essa facilidade em entrar lá dentro da cabeça das pessoas, digamos assim, né? E vamos me capacitar naquilo que faz sentido para mim. E eu sempre tô buscando novos estudos para poder lidar melhor comigo mesma, e a consequência é que eu acabo fazendo isso na minha profissão. Eu acho que o que tem de diferencial aqui é que talvez em outros lugares que vocês estarão online, a pessoa tá nessa área, né, e acaba que a pessoa fica muito só num polo, né, o polo do espiritualzão, né, que eu sempre brinco aqui. Aqui a gente tem essa parte e a gente tem essa parte aqui, o chão também, né, porque essa é a nossa condição de humano, sabe? E eu gosto muito de trazer isso. Eu tenho uma forma um pouco diferente, não sei, de ver isso. Eu acho que quanto mais junto com a gente mesmo, assim, de abraçar as nossas partes todas, mesmo aquelas que a gente tem aprendido que não seja tão legal assim, abraçar no sentido não de passar a mão e na cabeça, passar a mão nisso e falar assim, eu não vou mudar, mas sim se amar, sabe? Se amar em todas as ocasiões, até mesmo quando as ocasiões sejam difíceis. É nesse momento das ocasiões mais difíceis, dos momentos mais difíceis, que a gente precisa se amar mais e ter mais paciência com a gente. Não é falando, mas nossa, você não é uma pessoa que busca por desenvolvimento pessoal e você deveria ser o fulano todo lindo e o tempo todo. Não. Aqui procuro deixar claro que a gente precisa respeitar todos os nossos sentimentos. Não só os sentimentos maravilhosinhos, né, tidos como mais agradáveis, mas também os outros sentimentos. O que uma raiva quer me falar? O que uma tristeza quer me falar? Não é só ficar lá na sombra, é transmutar tudo isso, né? Sem olhar para isso, não tem desenvolvimento de verdade e a gente não consegue ficar maduro a respeito daquelas histórias. A gente fica só na superfície de tudo. O meu perfil é de aprofundamento, é de mergulho, é de questionamento. A gente tem dia de sol, a gente tem dia de chuva, a gente tem tudo isso. E tudo isso faz parte de quem a gente é. Desestruturação de diversas coisas que a gente achava que elas eram
importantes e na verdade não são. Então às vezes a gente passa por essas desestruturações, por essas destruições, mas elas têm propósito, é de pegar aquilo e remontar a vida, né? Isso é muito Fênix, né? Isso é muito Escorpião, meu signo, e diversos outros planetas que eu tenho nesse signo. Então, gente, eu procuro ser bem honesta com as pessoas aqui, ser bem pontual, assim como eu sou comigo, né? Assim como eu faço comigo mesma nos meus processos. Falta muito disso, né? Da gente não precisar ficar fingindo, embora sim a gente usa máscaras, a gente tem as nossas máscaras por conta da, né? Aqui na minha casa eu sou uma pessoa, com os meus amigos sou outra, no vídeo eu sou outra. Você nunca vai me conhecer ao todo, né? Porque cada pessoa tem uma visão. Mas o quanto mais honesta eu sinto que eu posso ser, mais eu sinto que eu tô do meu lado, mais eu não tenho essa necessidade de sorrir quando eu não quero e passar por cima de mim, coisas que muitas vezes a gente faz sem perceber. Porque eu também já fiz muito disso, né, gente? Então, esse é o ponto que eu tô na minha vida. Se você gosta da minha pegada aqui, da minha forma, né, de passar as informações, seja muito bem-vindo. E a gente vai continuar trocando aí bastante. Gratidão. Comenta aqui embaixo como que foi seu processo, como que tá sendo, né? E como que é pra você tudo isso, desse encontro com você. Beijo e até o próximo post.